Olha aqui, ó, não me chama de velho não, mas os mais antigos devem se lembrar. Nos anos 90, na Super Rádio Tupi, onde eu trabalhei com muito prazer, havia um slogan que dizia: aguente o fôlego da Tupi. Vou transportar esse slogan para agora. Aguente o fôlego do Atenção Vascaínos. O AVNews hoje está recheado demais, tem muita informação, muito depoimento bacana. Jornalismo esportivo vascaíno de verdade. Toca a guitarrinha pra galera poder curtir tanta informação. Que tal ganhar até R$4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews. Vou ser rápido para não tomar aqueles pitos. Tá pedindo muita coisa, teve o Renda Extra agora. A gente precisa, o Renda Extra é um grande parceiro do canal Atenção Vascaínos. O que eu peço é só o like e que você pegue o link desse vídeo e compartilhe aí para os seus muitos grupos. Você gosta de um grupo, né? Tô sabendo, a galera hoje gosta de negócio de grupo, Facebook, Telegram, em todos os locais tem sempre no WhatsApp. O WhatsApp então é grupo para burro. Nós vamos começar o AVNews de hoje falando sobre o assunto do dia, que foi a divulgação por parte da gestão Jorge Salgado dos seus 100 primeiros dias. Mas antes de mostrar tudo aquilo que aconteceu, eu quero dar um detalhe porque vai ser linkado com o jogo de sábado, esse primeiro bloco. Porque no futebol, tudo gira em torno de vencer. Mas eu ampliaria isso, dizendo que uma gestão precisa ter também um futebol capaz de dar resultados. Às vezes você tem grandes planos, grandes estratégias. Se a bola não entra, é difícil o negócio andar no geral. Por isso, o futebol foi o mais citado durante todo esse projeto que foi colocado hoje explicitamente, está no site do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos então trazer importantes pontos dessa apresentação do plano de 100 dias. A gestão diz abertamente como encontrou o clube. Primeiro, coloca que erros de estratégia em gestões passadas trouxeram graves problemas financeiros, como uma dívida enorme, administrativos, o clube não tinha processos de gestão, e esportivos. O Vasco entra nesse ano com o seu 4º rebaixamento. Coloca também as sedes muito maltratadas, Calabouço, Lagoa e São Januário. O CT da base com obras inacabadas e o CT do profissional, apesar de recente, precisando de ampliação e de melhoras. 6 pontos nortearam a campanha de Jorge Salgado. O primeiro deles, orgulho e reencontro com a tradição do Vasco da Gama. Depois, reestruturação administrativa, reestruturação financeira, modernização do futebol, revitalização do patrimônio e a reforma do estatuto. O plano de 100 dias explicitou para o torcedor 10 objetivos a alcançar nesse período. A conhecer: maiores receitas, aprimoramento do patrimônio, reestruturação da dívida do Vasco, equacionar o fluxo de caixa, recuperar os esportes olímpicos, ter um futebol forte, a reforma do estatuto, criar um plano de integridade, resgatar o DNA social e simplificar a vida do sócio e do torcedor. Eram ideias que a gestão tinha para cumprir nesses 100 dias. E você vai ver aí um gráfico que mostra que das 48 metas a serem atingidas, e o 48 foi em cima do 1948, o ano histórico do Vasco da conquista do Campeonato Sul-Americano, 46% das metas foram alcançadas, 44% em andamento e 10% foram adiadas. Das alcançadas, algumas são muito boas da gente colocar aqui. Primeiro, a questão do CT. Ações, por exemplo, para a mudança do nome do CT. Ídolos que foram homenageados.
mudança da sede administrativa, saindo de São Januário e indo para o centro da cidade. A criação de uma diretoria de integridade, novos escritórios na área jurídica para cuidar de todos os acordos e acertos que o clube precisa para andar nos trilhos. Redução de despesas, 186 funcionários foram demitidos, um comitê de finanças para discutir os passos em relação ao uso do dinheiro e um CT de beach soccer em Copacabana. E também a empresa Go Swim, que vai patrocinar a natação cruzmaltina, tornando um esporte olímpico autossustentável dentro do clube. Os torcedores poderiam estar perguntando, mas isso aqui são metas alcançadas de relevância? Claro, todas são metas muito importantes, são coisas importantes para 100 dias. Mas as que estão em andamento também são muito importantes, como por exemplo, a revisão dos contratos com todos os fornecedores. Muitos contratos podem não estar sendo bem cumpridos ou então trazendo algum prejuízo para o clube. Negociação com a Fazenda Nacional, aquele velho problema dos impostos. O aporte de 70 milhões, que é um assunto que a gente vai falar na sequência. E também negociar taxas mais baixas com bancos para futuros empréstimos. Mas eu chamo a atenção de dois aspectos importantes nessa apresentação. A meta número 16, que é um plano comercial para obras do CT da Cidade de Deus. Está já praticamente acertada a captação de recursos para a construção do segundo módulo, por projetos incentivados. Está sendo tratado com o governo e também com parceiros comerciais, que é um aspecto importante porque o Vasco precisa ter um bom CT, um CT mais estruturado. E a grande polêmica na lâmina que a gente apresenta agora a você, na meta 22. Os 70 milhões do aporte, finalmente discutidos, estão cobrados e hoje colocados abertamente por que não foram captados. Diz a explicação da gestão. O plano era lançamento de capitais de um fundo de debêntures para captar 70 milhões. Em outubro e novembro foi tudo ajustado. O aporte inicial seria de 25 milhões. Tinha que ter garantias de receitas, o Vasco ficando na Série A seriam 200 milhões. Mas as garantias foram comprometidas com o Vasco caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí não se conseguiu captar os restantes 70 milhões. Esse aspecto é um aspecto que chama muito atenção, mas outros também foram colocados pela gestão. Mas antes de trazer essas informações, eu vou ouvir 3 jornalistas, porque diante de tudo que foi colocado, diante de tudo que foi explicitado, eu acho que quem cobre o dia a dia tem muita opinião, conhece os bastidores do clube. E eu acho que é importante que a gente traga essa informação e essa opinião desses profissionais, para que você também possa tirar a sua opinião. Vamos ouvir Bruno Braz, do Portal UOL, que cobre o dia a dia do Vasco há muitos anos, Hugo Lago, setorista do Vasco na Rádio Globo, e Felipe Rocha, também brilhante setorista do Vasco no Diário Lance. Vamos ouvir os 3 na sequência, para que a gente volte com mais detalhes desse plano de 100 dias. Fala, galera da Atenção Vascaínos, quem está falando é o Bruno Braz, do Portal UOL. Plano de 100 dias do Jorge Salgado, né, da diretoria de Jorge Salgado. Alguns pontos positivos, outros negativos. Eu acho que como ponto positivo, teve a condução do departamento de futebol, né, sob o comando do Alexandre Pássaro. Eu acho que tem feito um bom trabalho, preciso ter um pouco de paciência, mas eu acho que está sendo bem conduzido esse departamento. Na gestão de marketing, eu acho que tem feito algumas coisas bem bacanas, algumas ações sociais que resgatam um pouco da história do Vasco. Eu acho isso importante e tem gerado bastante engajamento junto ao torcedor. Eu acho que na questão do corte dos funcionários foi algo muito doloroso, porém necessário, né, diante dessa redução de receitas com a queda para a Série B. Agora, como ponto negativo, eu acho que tá faltando aquela promessa, né, feita ainda em campanha do investimento, né, de 70 milhões, o aporte financeiro através de um fundo logo no início da gestão. Eles ainda não conseguiram captar, então isso tinha gerado muita expectativa no torcedor, né? E então eu acho que esse ponto o Vasco ainda precisa avançar, mas de uma maneira geral eu acho que esses primeiros 100 dias foram positivos, sim. Um grande abraço.
Fala galera do canal Atenção Vascaínos, bom, tô aqui para falar sobre esses 100 primeiros dias do presidente Jorge Salgado à frente do Vasco e como esse grupo de trabalho tem atuado na administração do clube. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode desconsiderar que qualquer comentário nesse sentido precisa levar em consideração o momento que o clube se encontrava quando houve a troca da diretoria. Dívidas gigantescas, salários em atraso com funcionários e jogadores, o time na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, enfim, o Vasco foi entregue ao Salgado numa condição calamitosa, principalmente depois do desastre que foi a administração Alexandre Campelo. Mas a gente também não pode achar que tudo de ruim que vem acontecendo com o Vasco é de responsabilidade exclusiva do ex-presidente e da gestão anterior. Por exemplo, já se sabia que o clube estava mergulhado num caos financeiro quando o Jorge Salgado, na época candidato à presidência do Vasco, tuitou dizendo que já tinha conseguido um aporte de 25 milhões de reais. Uma promessa que não se cumpriu, foi uma promessa de campanha para tentar sensibilizar os sócios e o Vasco teve que apelar para empréstimos. Enfim, também temos que destacar que, mesmo sabendo de alguns problemas, o Vasco até hoje tem dificuldades de atacar esses problemas, de iniciar a solução desses problemas. Mas, como pontos positivos, a gente pode citar a administração do departamento de futebol, conduzida pelo Alexandre Pássaro, que vem fazendo, na minha opinião, um trabalho excelente de reformulação, não só do elenco, mas da mentalidade do futebol do Vasco, que vem, sim, acho, na minha opinião, apresentando já bons frutos, embora os resultados ainda não tenham acontecido. Enfim, tudo isso leva tempo. O departamento jurídico também, na minha opinião, está atuando de maneira bastante consistente, no sentido de saber quais são as dívidas do Vasco, como irá pagá-las e qual o valor de cada uma. Então, assim, acho que há pontos positivos e negativos nesses 100 primeiros dias, e se eu tivesse que dar uma nota hoje para a administração Jorge Salgado, nesses 100 primeiros dias, eu daria nota 6. Essa seria a minha nota. É um início de trabalho com um início promissor no futebol e um início muito observador, típico de início de qualquer trabalho que a gente faça na vida, nos outros setores do clube. Algumas questões já foram tratadas de maneira muito forte, outras ainda não. A diretoria lançou aquele documento sobre os primeiros 100 dias, sobre metas, sobre objetivos, e se você for reparar, são muitos os pontos em que eles mesmos falam que, iniciada a comissão, o objetivo era iniciar, montar uma comissão. O objetivo era mapear isso, mapear aquilo. Ou seja, dar o primeiro passo para reorganizar a dívida, para reorganizar o clube. Muitas das expressões querem dizer isso. Objetivos concluídos, sim. Esses primeiros objetivos de montagem, de início, de planejamento, né? Então são primeiros passos que estão sendo dados, têm que ser dados, e a partir de então você age com mais força nos planos de médio prazo, né? O curto prazo está sendo feito. Eu acho que no futebol o trabalho está vendo retorno rápido. Para cortar os gastos, houve uma demissão em massa. E vale a gente ficar atento sempre que as finanças forem ponderadas. Na última entrevista coletiva, o Adriano Mendes, vice de finanças, ele falou para a gente que acompanha e para a torcida olhar para frente, para o ano que vem. Óbvio, por quê? Se o Vasco sobe, ele já sobe, segundo ele, organizado pelo que está fazendo hoje e com o dinheiro que volta a ter por disputar a primeira divisão. É isso, gente. Boa noite. Forte abraço. São opiniões e eu quero ouvir a sua. Antes de pedir a sua opinião, deixar o seu comentário, eu quero dar mais uma informação. O VP de Marketing Vitor Roma tuitou hoje que a ideia é de que de 6 em 6 meses
esses projetos sejam colocados para o torcedor de forma transparente, para que a gente possa entender o que está acontecendo no Vasco da Gama. Claro que é algo muito interessante, é algo muito bom, mas também deixa aberto para críticas, o que também é muito importante. Uma gestão cresce em cima de críticas. Vocês ouviram aí 3 representantes da imprensa que cobrem o dia a dia, cada um com uma opinião diferente. E aí, e a sua opinião? O que achou dessa exposição do plano de 100 dias? 100 dias da gestão Jorge Salgado. Mas como eu falei no início, no próximo bloco, a gente vai falar do futebol que tem um jogo sábado. Ah, mas é jogo contra o Madureira. Mas se não classificar, o plano de 100 dias vai ser complicado continuar, porque a bola precisa entrar e o Vasco precisa se classificar. Por enquanto tá tudo bem, mas o jogo com o Madureira tornou-se fundamental na sequência de um bom trabalho. A gente volta falando disso já já aqui no AV News. Como eu falei no primeiro bloco, a bola precisa entrar, o Vasco precisa ganhar. O jogo desse sábado contra o Madureira é um jogo muito importante. E não só pelo aspecto de classificação, de poder chegar a uma final de Taça Rio, mesmo não sendo uma competição que dê grande importância, o Vasco está já classificado para a Copa do Brasil, já tem o Campeonato Brasileiro da Série B, diferente do Madureira, que você vai ver no próximo bloco, que tem sim uma necessidade por conta de classificação para competições nacionais. Mas tudo gira em torno de resultado. Olha, o time voltou a treinar hoje. Treinou, fez seu penúltimo treino, amanhã faz o seu último treino e no sábado tem o jogo contra o Madureira às 4 horas da tarde. Marcelo Cabo sabe que precisa ganhar o jogo. De um clube que não sofreu nenhum tipo de pressão, mesmo sendo eliminado das finais da Taça Guanabara. Não houve nenhuma crítica exacerbada, uma crítica contundente para um time que foi eliminado. Para muitos, a eliminação foi apaziguada por conta da vitória em cima do Flamengo por 3-1. Aquilo deu confiança, deu certeza de que o Vasco estava num estágio bom. Perdeu porque perdeu as 2 primeiras partidas com seu time sub-20 para a Volta Redonda e Portuguesa. Exatamente os 2 times que acabaram conseguindo a classificação. Isso foi fundamental. Só que agora não tem desculpa. Perder a classificação, mesmo que seja para um campeonato tão sem importância, tudo bem, vai se disputar R$1 milhão no final, mas não é R$1 milhão que vai salvar o Vasco. Mas perder nesse momento a classificação pode tumultuar um pouco o ambiente, pode haver uma cobrança maior. Muita gente já criticou o fato do Marcelo Cabo ter poupado o time titular todo no sábado passado, e agora ele vem com o time máximo, vem com o time principal, aquilo que ele tem de melhor. Todos os titulares à disposição, volto a dizer, porque o campeonato ele é importante por conta dessa moral, por conta desse ambiente. Bate na madeira, vai que o Vasco é eliminado pelo Madureira. A crítica vai ser muito grande, de nós da imprensa e principalmente da torcida cruzmaltina. Uma confiança que não pode ser abalada a menos de 20 e poucos dias para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Rômulo, Thales e Vinícius vem treinando, mas a princípio não devem ir para o jogo. MT, sim, esse é certo, não vai para o jogo, porque o MT ainda está fazendo um trabalho de fortalecimento da coluna. Mas um aspecto pode ser também relevante: a volta de um jogador que tem sido um pilar na defesa do Vasco. Um zagueiro que ainda não tomou nenhum gol de bola parada. Enquanto em campo, Hernando não teve esse dissabor. Não se sabe se por coincidência ou talvez até por sua experiência, bom posicionamento, com Hernando em campo, o Vasco não toma gol pelo alto. E Hernando está conosco nesse AV News para trazer um depoimento importante, a começar pelo trabalho de Marcelo Cabo, que ele acha que é muito importante e que vem valorizando um aspecto fundamental: posse de bola. Na minha visão, o trabalho do Marcelo Cabo está sendo bem assimilado. É um treinador que gosta que a equipe fique com a posse de bola, que quando perde essa posse de bola, pressione rapidamente para recuperá-la. A equipe, quando chegue no terço ofensivo, que defina a jogada para que não tenha um contra-ataque. Então, a cada jogo a tendência é melhorar, e eu creio que isso vai acontecer durante a sequência da temporada. O ambiente é muito bom, o ambiente é excepcional. Você inclusive está vendo aí, hoje teve até trote entre os jogadores.
jogadores mais jovens fazendo trote entre eles, cortando o cabelo, rapaziada na descontração, um ambiente bastante legal. Mas pro zagueiro Hernando, o ambiente pode ser bom, mas o Vasco precisa jogar sério. Mas ele fala da sua boa adaptação ao futebol do Rio de Janeiro e o encantamento com o engajamento da torcida cruzmaltina. Minha adaptação está sendo muito boa no clube, eu fui muito bem recebido pela diretoria, pelos funcionários, pelos atletas do clube e estou muito motivado aí para que possamos fazer uma ótima temporada aí de 2021. E o que me chamou muita atenção no clube foi o envolvimento que a torcida tem com o clube, uma torcida apaixonada, uma torcida gigante. Para finalizar, Hernando, que já jogou a Série B, fala sobre os perigos que o Vasco vai ter pela frente jogando essa competição. Vai ser uma Série B muito competitiva, são vários times que já foram campeões da Série A, que estão nessa competição aí da Série B de 2021. Não dá para me te dizer precisamente aí quem vai brigar com o Vasco para subir, mas a intenção nossa é fazer a nossa parte, conquistar as vitórias, entrar no G4 aí já no começo da rodada e permanecer até o fim para que possamos aí alcançar o nosso objetivo. O time vai ser definido amanhã, mas não deve fugir disso aqui não. Vanderlei, o goleiro. Léo Matos na lateral direita, Hernando, zagueiro central, Leandro Castan, quarto zagueiro e capitão da equipe, Zeca na lateral esquerda. O meio-campo, Andrei, o primeiro volante, Matias Galasso, o paraguaio, o segundo volante, Marquinhos Gabriel completando o tripé de meio-campo. Na frente, pela direita, Morato, na frente, centralizado, Germán Ezequiel Cano, o nosso artilheiro, o nosso matador, e pela esquerda, Gabriel Peck. Saiu hoje à tarde a definição do árbitro dessa partida. Será esse rapaz aí, ó, Graziani Maciel Rocha. Que ele tenha uma boa arbitragem. Boa, sem beneficiar, sem prejudicar, claro, sem nenhuma intenção, mas que faça uma atuação lisa, porque o jogo promete e promete muito. E você vai ouvir no próximo bloco do Madureira, do técnico do Madureira, que realmente tem alguma coisinha no ar. Às vezes, por conta da falta de torcida, tem dirigente que fala demais. E isso pode estar exacerbando os ânimos para esse compromisso do próximo sábado. E o Vasco vai ter um adversário que vem motivado. E que vai ter um jogo muito importante também. Porque para o Madureira é vida ou morte. Porque o Madureira pode estar dependendo desse jogo para se classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. Uma vitória garante essa posição para o tricolor suburbano. Por isso a partida é encarada com muita seriedade. O Madureira joga pelo empate. E vai ter a volta de um jogador importante, o atacante Luiz Paulo, que é vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Aleph Manga é o artilheiro, ele tem 6, dividindo ali com Anderson do Nova Iguaçu e Pedro, atacante do Flamengo. O técnico Alfredo Sampaio está conosco aqui no canal Atenção Vascaínos e fala sobre a importância do jogo. Para ele, o jogo do ano para o Madureira. De fato, é um jogo muito importante para o Madureira, é um jogo que nesse momento é o nosso jogo do ano, porque é um jogo que decide até o futuro do clube no ano que vem. Se nós tivermos a oportunidade de passar pelo Vasco e chegar à final e ao título da Taça Rio, economicamente para o clube vai ser muito bom por causa da Copa do Brasil. Vai ser um jogo complicado, um jogo diferente do que foi o primeiro, mas nós estamos tendo uma boa semana de treino, estamos nos preparando bem, sabemos que é uma decisão, e decisão você tem que estar muito bem preparado para enfrentar as dificuldades que com certeza teremos no jogo. Mas Madureira está bem preparado. Muito tem se falado em relação a essa rivalidade momentânea, porque não há nível de rivalidade, até por conta de vários negócios entre Madureira e Vasco da Gama, mas foi desencadeado por conta de declarações do presidente Elias Duba, na época em que Marcelo Alves, zagueiro, não ficou no Vasco da Gama. Ele fez críticas muito fortes à gestão do futebol e principalmente ao Alexandre Pássaro, o diretor executivo do Clube Cruzmaltino, mas tudo isso parece que está sendo apaziguado. Alfredo Sampaio fala sobre essas rusgas e se isso realmente pode atrapalhar no jogo, ou se ele acha que realmente alguém falou além daquilo que deveria falar. Acho que a relação institucional entre os clubes ela sempre é boa, ela pode em algum momento, devido a às vezes uma rivalidade de campo ou não, ela pode ficar mais acentuada, mas a relação de Madureira e Vasco sempre foi muito boa e não vai mudar. Eu acredito que está havendo algum tipo de mais pressão
ou uma coisa mais agitada, é por força até da participação dos dirigentes hoje nas arquibancadas, que com a falta da torcida, os dirigentes que estão participando dos clubes, dos jogos, eles acabam sendo meio dirigentes, meio torcedores, e com o público, sem público, tudo é ouvido, fica um jogo mais agitado. Eu acho particularmente que isso não é bom e não é saudável, porque não deveria ser a postura de alguns dirigentes. Mas a relação entre os clubes, ela se está estremecida, de fato eu desconheço, mas isso é passageiro, porque a relação de Madureira e Vasco historicamente sempre foi muito boa. O Madureira ainda não está definido, mas o provável time do técnico Alfredo Sampaio deve ir a campo, com Felipe Lacerda, Bruno na lateral direita, Edmário, Maurício Barbosa e Juninho na lateral esquerda, Feitosa, Rodrigo e Yuri como volantes, Humberto e Sampaio meias, na frente Luiz Paulo e Silas. Esse é o tricolor suburbano que vem para complicar a vida do Vasco. Olha, vai ser jogo complicado. Eu quero saber a sua opinião. O Vasco vence? Vence bem? Ou vocês acham que o jogo vai ser difícil? Deixa aqui embaixo a sua opinião. E seguindo o nosso papel de informar você, assinante do canal, hoje vamos falar de mais um adversário do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o adversário é o Confiança, a Associação Desportiva Confiança, que é uma equipe tradicional do futebol do Nordeste, tem 84 anos de vida, nasceu no dia 1º de maio de 1936, é o 47º colocado no ranking da CBF. Foi 22 vezes campeão sergipano e disputa para ser mais uma vez campeão agora. Está na semifinal do campeonato regional depois de liderar o grupo B do campeonato. Joga a semifinal contra o seu grande rival, o Sergipe. Na Copa do Nordeste, o Confiança não foi tão bem. 6º lugar com 8 pontos. Apenas uma vitória, 5 empates e 2 derrotas. Uma campanha ruim. O estádio Lorival Batista, o Batistão, para 15.500 lugares, que infelizmente vai estar vazio no encontro entre Vasco da Gama e Confiança, é o local onde o Confiança joga as suas partidas. O técnico é um novato, Daniel Paulista, que já foi treinador do Sport Clube do Recife e já fez até bons trabalhos. Entre os principais jogadores, algumas caras conhecidas, como por exemplo Neto Berola, atacante que já foi do Santos e também do Atlético Mineiro. Williams, meia, que jogou no Palmeiras. O volante e meio de campo Serginho, ex-jogador do Vasco, sim, participou daquele time campeão em 2015 do estado do Rio de Janeiro. E Nirley, zagueiro que veio do Cruzeiro. Outro jogador conhecido é o goleiro Rafael Santos, goleiro que foi do Madureira e que durante algum tempo jogou contra o Vasco da Gama. E Rafael fala com os assinantes do canal Atenção Vascaínos sobre o que o Confiança pode apresentar contra o Vasco e também em relação à briga pelo acesso à Série A do Campeonato Nacional. E aí, galera do canal Atenção Vascaínos, aqui quem tá falando é Rafael Santos, goleiro do Confiança, vindo aqui para falar um pouquinho da nossa expectativa para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, de 2021. Sabemos que vamos enfrentar grandes equipes do futebol brasileiro, só que a gente vem trabalhando muito para conquistar o nosso espaço dentro dessas equipes. A Confiança hoje se reestruturou novamente, temos um treinamento bacana, temos condições ótimas de trabalho e estamos montando uma grande equipe. Hoje somos semifinalistas do Campeonato Estadual, tivemos nossa participação na Copa do Nordeste, onde não conseguimos a classificação, mas fizemos boas atuações e a gente vem buscando melhorias a cada dia para a nossa equipe. Eu, Rafael, já tive a experiência de enfrentar o Vasco algumas vezes. Sabemos que esse ano, infelizmente, não vamos poder contar ainda com a nossa torcida total nos estádios. Eu creio que deva voltar aos poucos. Infelizmente, aqui para nós também não é legal, não é bacana. O gostoso é ter o torcedor no estádio ali apoiando o seu time o tempo todo. E a gente sabe que a torcida do Vasco, assim como a do Confiança, faz uma grande diferença. A gente espera poder jogar contra essas equipes de maior expressão, de maior camisa no futebol nacional de forma por igual, sempre respeitando a todos e sabendo das condições que a gente vai entrar para essa Série B. Sem dúvida, nosso primeiro momento é pensar logicamente em permanência
e assim a gente poder galgar coisas melhores dentro da competição. Fica aí um abraço para todos e a gente espera poder fazer grandes jogos contra vocês e contra os outros times da Série B também. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus aí, se cuidem. Se Deus quiser, logo vamos poder encontrar o torcedor no estádio novamente. Abraço. Vasco e Confiança, que vão jogar no dia 3 de julho. Jogo que vai acontecer em São Januário. A primeira partida no turno vai ser no Rio e a segunda partida será em Sergipe. Estamos chegando ao final do nosso AVNews. Antes do bloco dos abraços, eu quero dar algumas informações muito importantes. Você está vendo aí um vídeo que a Vasco TV divulgou hoje à tarde de Germán Ezequiel Cano exercendo a sua segunda atividade, o golfe. O homem joga demais. Aliás, parabéns à produção da Vasco TV, porque foi um lindo depoimento e principalmente lindas tomadas, imagens muito bacanas. E o Germán Cano mostra com esses depoimentos, e ele falou durante a entrevista, todo o seu contentamento por estar no Vasco. Parece que a cada dia mais adaptado. Você lembra que ontem a gente informou aqui, o Vasco trouxe um leilão que Germán Cano queria fazer de 3 peças que ele usa, ou usou uma camisa oficial, uma chuteira e um agasalho, um corta-vento, que ele queria leiloar. E o dinheiro que fosse arrecadado seria trocado por cestas básicas para a comunidade do Morro do Tuiuti, ao lado de São Januário. Pois bem, o negócio está bombando. A imagem que você vai ver aqui é uma imagem da parte da tarde, mas provavelmente o negócio deve estar maior. E o que é mais impressionante, por conta da fantástica e inigualável torcida do Vasco. A gente vai fazer um comparativo aí, você vai ver uma primeira tela de que há um jogador do Flamengo também fazendo leilão de uma camisa, o Arrascaeta. E você vê que o Arrascaeta tem dias à frente do Germán Cano em termos de leilão. E a camisa do Arrascaeta está tendo menos procura do que a camisa do Germán Cano, que já passou quase de R$3.000 até o momento em que a gente gravava esse vídeo. Os lances muito altos. E aí vem outra imagem. Gabriel Barbosa, o artilheiro lá do Flamengo, também sorteou uma camisa dele. E você está vendo aí, muito abaixo. A torcida do Vasco, até nessa disputa, consegue ser mais forte e mais fiel. É isso, gente. E é bom porque essa grana de um produto do Germán Cano, ou dos 3 produtos do Germán Cano, está valendo mais do que todos os produtos, porque outros jogadores do Flamengo também estão fazendo essa promoção do leilão. Esse dinheiro vai para a comunidade do Morro do Tuiuti através de cestas básicas. Parabéns à torcida do Vasco e parabéns principalmente ao grande Germán Cano pela iniciativa. Você está vendo aí uma foto do Rafael Ribeiro, craque da fotografia do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Vinícius, atacante Vinícius que tomou uma cotovelada, olha, de máscara. Tá mascarado o Vinícius, mas mascarado na boa. Já está treinando no campo, está fazendo as atividades, tendo choque com os jogadores e nada está interferindo. Que ele possa realmente voltar o quanto antes. A torcida até brinca e diz que não, que ele tem que voltar para a base, mas aí é uma opção. Mas a gente espera que ele possa se recuperar e que siga o melhor para a carreira dele. Você está vendo aí fotos do time sub-20 do Vasco depois da partida de ontem, que ganhou do São Raimundo pela Copa do Brasil. Praticamente classificado para as quartas de final, tem jogo domingo aqui no Rio de Janeiro, na verdade em Austin. O jogo vai acontecer às 3 horas da tarde, o Vasco pode perder por um gol de diferença. E na saída, os torcedores tirando foto, os meninos se sentindo realmente muito importantes. Isso é muito legal para a molecada. E agora é a vez do time sub-17, da equipe sub-17, que vai estrear sábado no Campeonato Brasileiro, às 3 horas da tarde, também no Nivaldo Pereira, jogando contra o Clube Atlético Mineiro. Você está vendo uma foto aí do treinamento desse time, que é treinado pelo jovem treinador Igor Guerra. São 2 grupos de 10 equipes cada, 4 equipes se classificam para uma segunda fase. Em 2020, o Vasco foi até as quartas de final, foi segundo no grupo D e acabou sendo eliminado pelo Fluminense, que acabou sendo o campeão. Boa sorte aos meninos do Sub-17 do Vasco. Agora, a hora do abraço. Nesse finalzinho de AVNews, quero mandar um grande abraço. Primeiro ao meu parceiro, companheiro Alex Calheiros. Participei hoje de um papo muito legal no Pop Bola, no canal dele. Curte lá, o papo foi muito bacana. Muito obrigado ao Calheiros pelo convite. Falamos de Vasco, é sempre uma grande alegria. E quero mandar abraços pra galera do nosso grupo de Telegram. Galera animadíssima. Olha, só pra avisar todo mundo que eu já descobri onde é o microfone pra mandar mensagem, né?
dá um toquezinho. Galera, eu sou das antigas, mas eu aprendo, não tem problema nenhum não. Grande abraço ao Dimas Ribeiro, ao Lucas Brito, ao Fábio Gonçalves, ao Matheus Aguiar, ao Almir Ribeiro e um especial ao José Luiz Lisandro, que ontem estava tomando uma gelada já antecipando uma comemoração na próxima segunda-feira, dia 10 de maio. Ele vai completar 39 anos de idade. Um grande abraço. Toda a saúde pra você, parabéns pelo seu aniversário na próxima segunda-feira. Tô dando um abraço logo hoje, que talvez segunda-feira eu vá esquecer. Mas um abraço a todos vocês. E não se esqueçam, seja membro do canal Atenção Vascaínos. Aquela camisa do Bruno Guimarães tá no armário aqui de casa, pra gente poder sortear pra vocês. É só chegar a 500 membros, tá pertinho. E aí vai fazer um sorteio diretamente para os membros do canal Atenção Vascaínos. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E também o canal AV+, que vem crescendo e vem bombando muito. E curta também o Boletim AV, à tarde com o Felipe Tiru, sempre com assuntos muito legais. Hoje o papo foi sobre a questão do aporte, esse aporte tão discutido, tão decantado. Ele falou sobre essa questão. É isso, turma. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante, à tarde tem o Felipe Tiru com o Boletim AV e à noite eu volto com o AV News. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de quinta-feira. Tchau, turma.